Olá, gente querida, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o irmão Max e está no ar mais um episódio da série Momento de Sabedoria. Momento aqui, um espaço onde nós iremos refletir sobre os conselhos de Salomão, meditar sobre o que ele está dizendo e assim encontrar conselhos práticos para a nossa vida, a fim de vivermos de maneira mais agradável ao Senhor e de maneira mais sábia também. Este é o desejo dele para nós. E hoje nós meditaremos no verso 5 do capítulo 21 de Provérbios, que diz o seguinte, na versão King James: Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado sempre acaba na miséria. Vocês bem sabem que o livro de Salomão está sendo escrito sob a ótica da observação. Em outras palavras, Salomão está descrevendo tudo aquilo que ele observou durante a sua vida. Ele passou um tempo refletindo sobre aquilo e em um determinado momento ele decide registrar suas conclusões. Aí nasce o livro que nós temos hoje de Provérbios. E aqui Salomão está nos apresentando 4 características do homem que prospera. Por isso que o título deste vídeo é o perfil do homem que prospera. E aqui ele está nos apresentando 4 características. Na parte A nós temos todas elas. E a primeira é que este homem, ele não é ocioso. Veja que ele diz os projetos bem elaborados do homem trabalhador. Então, se esse homem possui projetos, significa que ele está gastando tempo em busca de oportunidades. Ele está estudando, ele está se capacitando, ele está escrevendo lá na sua caderneta o que ele pode fazer, o que é possível realizar. Ele está buscando oportunidades. Esses dias eu conversando com um irmão querido, que é empreendedor e graças a Deus tem prosperado, e perguntei a ele, meu irmão, como é que você chegou a esse nicho? É um nicho um pouco difícil que você não vê em qualquer esquina, é um setor de comércio bem específico. Como é que você teve essa ideia? Aí ele me respondeu, irmão Max, eu passei um tempo pesquisando, estudando, vendo como é que funcionava, tendo uma visão panorâmica desse cenário. Depois de ter estudado um tempo, dediquei ali o investimento e entrei na área. Ou seja, passou um tempo procurando oportunidades. Ele não estudou só aquele nicho, ele estudou outros, vendo as oportunidades do mercado. Então, em primeiro lugar, o homem que prospera é aquele que tem projetos. Ele gasta tempo em seus projetos buscando por planos para serem colocados em prática. Em segundo lugar, Salomão ele nos introduz uma outra característica que é diligência, estratégia. Ter um plano apenas é só ter um plano. E agora, o que é que eu faço com ele? Como é que eu vou executá-lo? Às vezes as pessoas têm um plano em um dia e no outro já vai colocar em prática, dá errado, se frustra, desiste. Mas existe um tempo para a maturação desse projeto. É o momento aqui que Salomão está nos apresentando. Ele está sendo agora elaborado. É o homem que prospera sentar, estabelecer o plano. Agora eu vou descrever ele. Quais são os primeiros passos? Esse plano envolve pessoas? Se sim, quem são elas? Onde elas estão? Como eu chego até elas? Envolve investimento financeiro? Eu tenho esse recurso? Tenho, vou investir. Não tenho? Como vou conseguir? De que maneira? Quanto que eu preciso? Então agora ele está elaborando melhor esse plano. Ele está descrevendo os passos que vão ser dados um após o outro. Ele está, como diz o brasileiro, esmiuçando esse projeto. Então aqui já tem 2 perguntas importantes que vale a reflexão. Primeiro, nós temos planos. Nós temos uma caderneta onde nós anotamos ideias que podem se tornar realização. Em segundo lugar, esses planos que nós temos estão elaborados, estão estrategicamente pensados para a ação.
Duas perguntas que valem a reflexão. Em terceiro lugar, a outra característica desse homem que prospera é que ele é trabalhador. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador. Agora ele já tem plano, já tem estratégia. Como diz o brasileiro, agora ele vai arregaçar as mangas. Vai investir tempo, vai investir energia, acordar um pouquinho mais cedo, vai dormir um pouquinho mais tarde, vai aprender a se comunicar, vai entrar em grupos de network, vai fazer um curso, vai fazer uma capacitação, vai fazer uma viagem em busca de novos aprendizados. Agora ele está efetivamente trabalhando em seus planos. E como é que estão os nossos planos? Nós temos empenhado energia, dedicação, força em cada um deles? Esse homem aqui que prospera, ele não é ocioso, ele não é preguiçoso. Ele não fica lá, pronto, eu já tenho plano, eu já anotei ele aqui um caderno, agora eu vou orar sobre esse caderno e Deus vai fazer o restante. Não, não. Ele agora está trabalhando, está dedicando energia sobre este plano. Portanto, nossos planos carecem de empenho, de trabalho. Uma pesquisa feita, uma certa ocasião, em uma casa de idosos dos Estados Unidos, fazia a seguinte pergunta a aqueles idosos: do que você se arrepende na vida? Essa era uma das perguntas. E para esta pergunta houve uma resposta que foi quase que unânime. Eles respondiam assim: eu me arrependo de não ter me dedicado pelos meus planos. Eu me arrependo de não ter colocado os meus planos em prática. Agora já sou idoso, não tem mais como. Então, meus irmãos, se você tem planos, se eles já estão elaborados, agora é a hora de trabalhar e saiba você que vai ter força, vai ter dedicação, vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter cansaço. O mais importante é trabalhar em cima de cada um deles para que o Senhor então nos abençoe, se assim for da sua vontade. Em quarto e último lugar, ainda na parte A do verso 5, Salomão nos traz uma outra característica desse homem que prospera. Sabe qual é? Talvez a melhor parte. É que esse homem, ele tem resultado. Veja aí que ele diz assim, ó: do homem trabalhador redundam em fartura. Ou seja, resultam em fartura. Resultam em resultado e resultado positivo. Não tem uma outra possibilidade. Salomão observou, viu que o homem que prospera, ele segue esses passos. Ele tem plano, ele dedica um tempo para maturar esse plano, ele trabalha e, consequentemente, naturalmente, esse homem vai obter resultado. Então, em quarto lugar, a realização chega. Só que veja um detalhe importante, ele não diz assim: em 6 meses redundam em resultado ou em fartura. Em 1 ano redundam em fartura. Não, não, ele não diz essa parte, porque cada projeto vai demandar o seu próprio tempo. Às vezes você quer entrar numa universidade, aí o vestibular já passou este ano, você vai fazer próximo ano, vai prestar próximo ano, aí daqui para lá você tem mais ou menos uns 13, 14 meses, 12 meses para estudar, você vai, faz o vestibular e passa no vestibular. Às vezes você quer migrar de área, só que para migrar você precisa de um novo conhecimento, então você faz uma capacitação, uma reciclagem, uma atualização, que dura 3 meses, 6 meses, 1 ano. Você faz, alcança, consegue migrar de área. Às vezes você quer perder peso, você quer entrar em forma, você quer se alimentar melhor. E isso também vai gerar um outro processo que vai demandar o seu próprio tempo. Então, cada projeto aqui vai carecer de um tempo específico. Mas Salomão está nos dizendo, esses projetos bem elaborados e projetos que são trabalhados, eles resultam em fartura, eles acabam bem. Mas aqui ele não termina o verso. Veja que tem uma outra parte aí, a parte B do verso, que ele nos introduz agora um outro perfil.
E para esse perfil ele vai dar uma atribuição apenas, que é o desesperado. É essa a classificação que ele dá para esse outro perfil. O desesperado, aquele que não tem paciência, aquele que não sabe esperar, aquele que às vezes é desonesto, aquele que conta seus planos para qualquer pessoa, aquele que na verdade não tem planos, aquele que todo dia ele está empreendendo uma coisa diferente, todo dia ele tem uma ideia nova, aí ele fica pulando de galho em galho, aquele que anda sem léu, sem rumo. Esse é o desesperado, é o perfil do desesperado. E Salomão está dizendo que para esse perfil especificamente não tem resultado e muito menos positivo. Só tem um caminho, só tem um final, é a miséria, é a escassez, a pobreza, é a estagnação, é o lamento, é o choro, a tragédia, o fracasso. Para essa pessoa especificamente. Então, vale aqui muito uma reflexão sobre nós, sobre nossos planos, se temos planos, como é que eles estão, se nós estamos indo bem, se estamos indo mal, consagrar esses planos a Deus, para que nós não sejamos esse outro perfil do desesperado, mas que pela bênção de Deus sejamos este primeiro aqui que Ele nos apresenta. O desejo de Deus para nós é que nós vivamos bem. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas Deus não se alegra com a ociosidade. Deus não tem prazer na preguiça. Deus não se agrada de uma vida desordenada. Deus não se alegra com a pessoa que às vezes acorda, não tem uma rotina estabelecida, não sabe o que vai fazer, aí a rotina atropela tudo, a pessoa não tem organização. Deus não se agrada de pessoas assim, de estilos de vida assim. Portanto, vale a reflexão e que o Senhor nos ajude, que você consagre seus planos a Deus, peça a Ele sabedoria, entendimento, para que você crie a estratégia desse plano e execute ele, e no tempo determinado do Senhor, o resultado vai chegar, se assim Deus permitir. Meus irmãos, esta é a reflexão de hoje, que Deus abençoe sua vida e que este vídeo tenha sido de muito proveito para você. Um grande abraço do irmão Max.